Olá! Agora que nós instalamos o banco de dados com o Docker Compose, eu vou te ensinar como conectar com o banco de dados, assim como nós fizemos também com o SQLite em aula anterior. Então nós vamos aqui no Database e estamos aqui com acesso ao SQLite. Então o que nós vamos fazer é acrescentar agora o acesso via Data Source, mas agora o nosso banco de dados será o Postgres. Veja que ele já coloca aqui uma interface acessando via Postgres no localhost. Então o que nós devemos mudar? Como eu coloquei aqui a porta 5434, eu vou colocar aqui a porta 5434. O user foi o Python Pro e também a senha foi o Python Pro. Feito esse acesso, nós podemos clicar aqui em testar conexão. Veja então que a conexão é feita com sucesso e nós podemos então clicar aqui em Apply, depois OK, e teremos acesso agora ao banco de dados no formato em que ele está. Veja que temos nesse momento apenas o banco de dados Postgres sem nenhum esquema no momento. Para que efetivamente nós tenhamos um esquema, nós precisaremos configurar o nosso .env para agora apontar para o nosso banco de dados do Postgres. Para isso, vamos acessar o nosso env-sample, que já tem mais ou menos o template a ser utilizado. Veja aqui esta URL, dentro de localhost também. Então eu vou copiar aqui a linha respectiva ao database URL. Copiando, nós temos então acesso via protocolo do próprio Postgres. Esse primeiro parâmetro aqui agora, que vem depois do // é o usuário. Relembrando que o usuário era Python Pro. Depois vem esse 2 pontos, seguido da senha de acesso. Nesse caso também Python Pro. O acesso será exatamente em localhost e, se quiser, podemos criar aqui o nome do banco de dados onde ele vai acessar. Curso Django. Feito isso, para testar, nós vamos no terminal e vamos rodar o comando do manage. Vou rodar aqui um deactivate, porque atualmente nessa versão do PyCharm ele ativa o virtual env e eu quero rodar via pipenv. Então eu vou rodar pipenv shell para acionar aqui o shell do pipenv. Então eu vou rodar o comando manage migrate para aplicar as migrações e ver se o acesso está funcionando. Perceba que neste momento houve um erro, que pode acontecer se o seu servidor não está rodando ou se houver algum problema na sua configuração do database URL. Aqui no caso o erro aconteceu porque ele tentou acessar a porta padrão do Postgres, que é a 5432, só que na realidade nós temos que configurar a porta 5434, relembrando que eu coloquei aqui no Compose, olha, 5434. Então eu vou colocar aqui logo depois do localhost 2 pontos, a porta de acesso, e vou tentar rodar novamente as minhas migrações. A única coisa que você deve tomar cuidado nesse caso é que o pipenv ele lê também as variáveis do .env. Então, se eu tentar rodar de novo aqui o manage migrate, veja que ele está reclamando da porta 5432. Porque o .env foi alterado, mas ele já foi carregado como uma variável de ambiente do pipenv. Para confirmar, nós podemos fazer isto aqui, olha, echo cifrão, o nome do database URL, e veja que está aqui com 5432. Então eu vou sair do shell do pipenv e vou retornar com o shell para poder então rodar novamente o manage migrate. O que acontece então é que rodando o comando, o erro muda. Veja que ele não conseguiu criar o banco de dados ao tentarmos rodar o manage. Nesse caso, isso acontece porque o Postgres não vai criar este banco de dados automaticamente. Nós precisaremos então aqui em Database, clicar com o botão direito, New, Database e criar um banco de dados exatamente com o nome que nós usamos ali em cima, então curso Django. Então eu vou clicar aqui em Execute e ele vai então criar este banco de dados aqui. Veja que ao criar um banco de dados, nós podemos então verificar que agora eu tenho acesso ao meu banco de dados curso de Django e que dentro dos esquemas ainda não existe nenhum porque ainda não rodamos a migração. Vamos novamente tentar rodar o Manage Migrate.
Veja que as migrações rodam e finalmente eu passo a ter elementos dentro do meu esquema. Então, nesse momento, se os esquemas ainda não aparecerem, você pode clicar aqui com o botão direito, navegar até Properties. Aqui dentro de Esquemas, nós vamos escolher o do Django e escolher todos os esquemas desse banco de dados. Vou clicar em Apply, OK, e aí a nossa interface visual será atualizada para mostrar os esquemas de dentro do nosso banco de dados. Uma vez que nós rodamos todas as migrações, veja então que eu tenho aqui todas as minhas tabelas geradas então automaticamente pelo esquema de migrações do Django. Dessa maneira então, você vai conseguir introspectar internamente o seu banco de dados através da IDE PyCharm e trabalhar com um ambiente local muito mais próximo à produção, uma vez que agora localmente nós também configuramos a nossa aplicação Django para acessar um banco de dados PostgreSQL.